Tchau, tchau, Dani. Bom, gente, vamos começar então. Hoje a gente tem uma apresentação especial aqui. A Amanda vai apresentar o Codex para a gente. E para discutir, a gente tem o Bruno, o primeiro autor do Codex, né, o principal investigador. E, bom, vamos lá então. Obrigado aí, Amanda. Obrigado, Bruno. Boa tarde, meu nome é Amanda, sou médica residente aqui da intensiva do HC e como o professor falou, hoje é um Journal Club que tem um caráter bastante especial por ter aqui do nosso lado o primeiro autor, que é uma pessoa que eu acredito que todo mundo tem admiração por ele. Então, Covid-19 é uma doença que surgiu após a emergência do vírus SARS-CoV-2 e 3 meses após essa identificação do vírus, a OMS declarou isso como uma situação de pandemia. Sabe-se que cerca de 12% dos pacientes infectados pelo vírus, eles necessitaram de ventilação mecânica e muito associado a AIDS e a um estado inflamatório incontrolável. Falar em corticoide e AIDS sempre foi algo estudado e sem grandes evidências que confirmavam qualquer resultado. E essa meta-análise, ela mostra a mortalidade em pacientes com pneumonia por influenza associado ao uso de corticoide. Alguns outros estudos, também associados a pneumonias virais, demonstraram que o uso de corticoide poderia diminuir o clearance viral, então aumentando a carga viral no sangue. Mas não se sabe se isso seria mesmo um grande problema. Esse estudo de 2006, ele trouxe a ideia de que o maior problema seria o tempo de início do tratamento. E agora, em fevereiro de 2020, foi publicado pelo professor Vilar esse estudo que trouxe o uso precoce de dexametasona na dose 20 miligramas por 5 dias e 10 miligramas também por 5 dias, como um tratamento que reduzia a mortalidade em AIDS. Baseado nesse contexto, os autores do estudo buscaram responder a seguinte pergunta: em pacientes com Covid-19 e AIDS moderada e grave, dexametasona intravenosa aumenta o número de dias livres de ventilação mecânica em 28 dias? Então, foi um estudo iniciado pelo investigador, pragmático, randomizado, estratificado, aberto, que foi realizado em 41 UTIs brasileiras, e a randomização foi feita de 1 para 1 em blocos aleatórios de 2 e 4. Dentre os critérios de inclusão, estavam pacientes maiores de 18 anos, que tinham infecção suspeita ou confirmada por SARS-CoV-2, que se encontravam em ventilação mecânica invasiva, dentro de um período de 48 horas do preenchimento de critérios de Berlim para AIDS moderada ou grave. Aqui eu coloquei o asterisco, porque ao longo do estudo houve uma mudança desse critério, né, mudança dos critérios de inclusão e exclusão, onde inicialmente era proposto que deveria ser preenchido os critérios dentro de 24 horas, mas tendo em vista todo o atraso para internação em UTIs brasileiras, as próprias dificuldades que a gente tem, foi proposto pelo comitê essa mudança do período. Dentre os critérios de exclusão se encontravam gestantes ou que estavam amamentando, alergia à dexametasona, uso de corticoide nos últimos 15 dias não hospitalar, outras indicações para o uso de corticoide, imunossupressão, e aqui inclui quimioterapia citotóxica ou imunossupressores e ainda neutropenia associada a tumores sólidos ou hematológicos,
expectativa de óbito em 24 horas e a recusa do paciente de participar do estudo. Então, o grupo intervenção foram pacientes que usaram dexametasona intravenosa, 20 miligramas por 5 dias, seguido de 10 miligramas por 5 dias, ou até alta da UTI, sendo que seria avaliado o que viesse primeiro, associado ao cuidado padrão. O grupo controle, ele era o tratamento padrão, e aqui eu achei muito interessante que traz o registro feito pelos pesquisadores diariamente desse tratamento proposto. Então, incluía ventilação mecânica com parâmetros protetores, sedação, uso de antibióticos, drogas vasoativas, de acordo com a escolha do médico assistente. No grupo controle também era permitido o uso de corticosteroides, já que a gente sabe que existem várias outras indicações de corticoide em UTI, mas aqueles casos em que era usado para ARDS ou para hipoxemia refratária, era considerado um desvio aí do protocolo. O desfecho primário, ele avaliava a eficácia de dexametasona IV em dias livres de ventilação mecânica em 28 dias após a randomização. Quando fala nesse desfecho, são a quantidade de dias que o paciente sobrevive e que fica livre de ventilação mecânica. Então, frente a uma extubação, caso o paciente ele apresente necessidade de ser reintubado em menos de 48 horas, a partir desse dia, ele passa a ser contado como 0 dias livres de ventilação mecânica. Quando o paciente é reintubado após 48 horas, esse período que ele ficou livre de ventilação mecânica é considerado como dia livre de ventilação mecânica. E se o paciente evolui a óbito, ele também é considerado como 0 dia livre de ventilação mecânica. Então, é importante pensar que nesse desfecho, o 0 dias livres de ventilação mecânica, ele incluía tanto os pacientes que permaneceram intubados durante toda a internação, quanto aqueles pacientes que evoluíram a óbito. Dentre os desfechos secundários, se encontravam mortalidade por todas as causas em UTI, estado clínico em 15 dias da randomização, e para isso era usado esse score pela OMS, dias livres de ventilação mecânica e de UTI, e alterações no SOFA score em 72 horas e 7 dias. A análise estatística, para fazer o cálculo da amostra, como não existem estudos confiáveis em ARDS por COVID, foi utilizado o estudo ART para fazer esse cálculo. Então, para um alfa de 0,05 e um poder de 80%, para identificar 3 dias livres de ventilação mecânica, a diferença, né, entre o grupo controle e a intervenção, foi necessário 290 pacientes. Ao longo do estudo, após refazer cálculos, houve um aumento da amostra em 15%, totalizando em 350 para considerar as variáveis normais. Então, foram planejadas 2 análises interinas, sendo que uma delas não foi realizada. Então, a primeira foi planejada com 1/3 da amostra e a segunda seria com 2/3, mas como o estudo foi interrompido precocemente, a segunda acabou não sendo realizada. E as regras de parar eram por segurança de 0,01, e de eficácia de menor que 0,01. Então, o desfecho primário, ele foi avaliado pela intenção de tratar, o que trazia para o estudo uma maior proximidade da realidade, e ele era estratificado por idade e relação PO2-FiO2. E dos desfechos secundários,
eles foram avaliados por diferentes testes estatísticos. Então, em junho de 2020, foram liberados os primeiros resultados do estudo Recover. E o Comitê de Segurança de Dados enviou uma carta ao grupo de pesquisadores afirmando que eles não deveriam parar o estudo até que análises adicionais e a publicação oficial fosse realizada. Então, o estudo foi continuado e ele acabou sendo encerrado após a publicação do trabalho oficialmente. Então, após esses resultados desse grande trial britânico, ele passou a ser antiético continuar recrutando pacientes para o grupo controle. Então, por isso foi suspenso precocemente o trabalho. Então, foram randomizados 299 pacientes, sendo que 151 foram incluídos no grupo intervenção e 148 incluídos no grupo controle. Esse gráfico, ele traz as informações encontradas no texto em que o desfecho primário, ele teve significativamente maior dia de livre de ventilação mecânica no grupo dexametasona, se comparado ao grupo controle. Então, olhando num primeiro momento, esse gráfico lembra muito uma curva de Kaplan-Meier, mas isso é algo que mais confunde, que seria um pensamento até o contrário. Então, se a gente pegasse aqui no 14º dia, a gente avaliaria que um pouco mais de 60% dos pacientes do grupo intervenção, eles ficaram com até 14 dias livres de ventilação mecânica. E aqui, um pouco mais que 80% tiveram 14 dias de livre de ventilação mecânica no grupo controle. Então, a gente tem que pensar justamente ao contrário. Se aqui 60% teve até 14 dias livres de ventilação mecânica, um pouco menos de 40% teve mais dias livres, que seriam até completar o 28. E, por outro lado, no grupo controle, se um pouco mais de 80% teve 14 dias livres de ventilação mecânica, apenas um pouco menos de 20% teria mais dias livres de ventilação mecânica. Esse outro gráfico, ele traz uma avaliação por escala ordinal, em que divide de 1 a 6, sendo 1 os pacientes que tiveram alta para casa e 6 os pacientes que vieram a óbito ao longo do estudo. E se comparar o grupo intervenção com o grupo controle, a gente percebe que no grupo intervenção, uma maior quantidade de pacientes conseguiu ir de alta para casa e permanecer internado sem o uso de oxigenoterapia, e uma menor quantidade de paciente evoluiu a óbito, quando comparado aqui com o grupo controle. Então, a tabela 1 do estudo, ela traz as características basais e mostra que não houve diferença entre ambos os grupos, mas chama a nossa atenção que os pacientes eram bastante graves em ambos os grupos, apresentando elevados valores de SAPS-3. Ainda na tabela 1, aqui a gente traz as comorbidades com os principais fatores de risco, que também não variaram entre os dois grupos e mostram que são as comorbidades mais encontradas nas populações. Esses dados aqui também da tabela 1 mostram que a ventilação foi semelhante entre ambos os grupos e demonstram que se tratava de uma ventilação protetora, com baixos valores da relação PO2 e FiO2. A tabela 2, ela traz
a análise do desfecho secundário, mostrando que não houve diferença também entre os dois grupos, e a única coisa que chama atenção é que houve uma redução do SOFA no grupo intervenção no 7º dia. Já a tabela 3, ela traz eventos adversos, e também não houve diferença entre os dois grupos, e aqui eu queria chamar atenção para o fato de infecções secundárias. Frente à suspeita da infecção pelo investigador, ele deveria enviar valores de laboratório, raio-x, cultura, e isso era avaliado por um infectologista que ele não conhecia qual grupo pertencia os pacientes. E só assim era definido como uma infecção secundária ou não. Então, trazendo um pouco da minha impressão desse estudo, acho que é até complicado eu discutir sobre ele, né? Então, eu vou deixar aqui para os mestres. Na minha visão, um estudo em que foi recrutado 300 pacientes, randomizado, em uma época de pandemia, é algo muito admirável. O fato dele ter sido um estudo iniciado pelo investigador, em que não tem vínculo nem com a indústria farmacêutica, nem com uma instituição, isso traz mais liberdade para os pesquisadores, o que eu vejo como um aspecto positivo. O fato também de terem sido registradas a terapia padrão em ambos os grupos também facilita a nossa análise. Por outro lado, a pergunta do estudo, ela acaba respondendo uma resposta a curto prazo, como a maioria dos trials que a gente vê, né? Mas talvez a gente gostaria de ver o paciente mais a longo prazo. Além disso, o fato do estudo não ter sido cego, né, ter sido um estudo aberto, eu não sei até que ponto isso poderia influenciar nos resultados. De qualquer forma, os resultados encontrados, concordantes com outros trials também realizados no mesmo período, e agora publicados numa meta-análise também do JAMA, ele trouxe uma resposta do que a gente buscava. Então, aqui a referência. Bom, pessoal, vamos aproveitar para discutir aí. A gente tem aqui o Bruno na discussão. Opa, vamos virar aqui, ó. Câmerazinha aqui, ó. Bom, acho que a Amanda já comentou um pouquinho das impressões dela aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Acho que o Guilherme queria falar, não era, Amanda? O Guilherme? Não me comprometo. Então era a Renata. Era a Renata, então. Oi, Bruno. Acho que o Jornal Club é um pouco diferente. O que eu tenho mais vontade de ouvir é o processo mesmo de ter feito o trabalho, ter feito a pesquisa e, enfim, só uma impressão geral assim do que foi mais difícil, do que foi mais desafiador, o que fica aí de dica para quem gosta de pesquisa. Desculpa, Rê. Deu para ouvir? É que deu o microfone aqui. Fala de novo. Eu acho que é um Journal Club diferente, e o que eu fico com mais vontade de ouvir é a impressão geral de como é que foi levar todo esse projeto à frente, né? Quais foram as principais dificuldades e o que fica aí de repente, dica para quem gosta de pesquisa, mas para ter uma noção geral de como é que foi tocar esse projeto todo.
Rê, observação muito boa. Obrigado, Bruno, Marcelo, por terem convidado. Ainda mais nessa semana que é uma semana peculiar para mim. A última, mas obrigado mesmo. A Amanda mandou super bem. E fazer um trial multicêntrico é um baita desafio. Acho que a gente só conseguiu... Eu não conheço nenhum outro estudo de SARA que recrutou tanta gente em tão pouco tempo, né? Em 67 dias a gente colocou 300 pacientes no estudo. Tudo bem, a gente vive uma pandemia, claro, mas a gente tinha uma série de outros estudos mundo afora que não conseguiram colocar tudo isso de doente. A gente tinha mais de 50 centros aptos a recrutar, 41 de fato recrutaram, e eu acho que tudo isso conseguiu acontecer porque a gente tinha uma equipe bem dedicada, porque sim, apesar de ter sido o primeiro autor, eu fiz muita coisa para o estudo, mas desde a equipe que cuida de regulatório, que parece que não, mas cuidar de 41 centros de processo regulatório, mesmo tendo algo facilitado na pandemia pela CONEP, algo hercúleo, não tem como fazer isso se não remunerar o centro, não adianta, no Brasil a coisa já é muito sofrida, então tem um sistema de remuneração por inclusão de paciente, eu acho que é super honesto no nosso país, acho que precisa, e ajuda a fomentar um pouco mais essa vontade dos centros participarem. A gente teve, no total, mais de 200 horas de treinamento, então, assim, via de regra, muitos centros a gente treinou mais que uma vez, apesar de ser um protocolo super mobral, né, uma vez por dia você vai lá dar o remédio e não dar o outro, é difícil coletar dado, o data quality é algo que é super complicado. Então, assim, você vai falar, o que foi mais desafiador? Acho que tudo foi bem desafiador, né? A gente tinha um monte de gente trabalhando por trás com questão de orçamento, de garantir que a gente ia ter dinheiro para logística, seguro para paciente, e gente garantindo que a parte ética fosse acontecer, gente garantindo que os dados estavam sendo imputados da maneira correta. Disparado, mais fácil é sentar, escrever o paper e fazer análise estatística, né? Mas antes da gente ver os dados, eu tinha conversado com o Luciano, a gente estava vendo umas coisas que de fato a jornada é a recompensa, né? Independente se fosse um estudo positivo, felizmente veio positivo, mas se fosse negativo, a vida é assim mesmo, toca o jogo. Então todo esse processo, acho que é a parte mais, além de ser mais trabalhosa, é a mais gostosa, porque depois de estar com o dado na mão, escrever, aquilo lá é um abraço. E em particular, assim, de contar talvez qual foi uma experiência muito bacana, enquanto o estudo estava acontecendo, desde maio a gente estava em contato com a MS, né? Eles já tinham uma ideia de fazer uma meta-análise, mesmo antes do recovery, mesmo que quase em tempo real, né? Já tinha um grupo do Vilar estudando corticoide, o pessoal do Eric Angus, do Anani, e até onde eu sei, acho que é sem precedentes, todos os grupos concordaram, falaram, a gente vai compartilhar os dados sem ver os dados. Então a MS viu os dados do Codex antes da gente. Né? Então o Jonathan de Bristol, que comandou essa parte de estatística da meta-análise, ele teve acesso aos dados de todos os estudos antes dos investigadores, né? Legal que a coisa casou, e o Jama fez um baita esforço para isso também, de tudo sair na mesma edição e tal, mas a expectativa não era essa, a expectativa é que ia sair a meta-análise, depois iam sair os estudos. Só que com a vinda do recovery, todos os estudos pararam na semana que a gente já tinha começado meio que fazer a análise da meta-análise. E o pessoal comentou isso... não acredito, saíram os 3 artigos de corticoide, mais meta-análise e o editorial, mas eu acho que se vocês tivessem que ler alguma coisa, eu não vou puxar a sardinha para vocês lerem o Codex, eu acho que eu leria meta-análise, vocês deveriam ler todos, mas leiam meta-análise, que é bem bacana, e leiam o editorial. O editorial está muito legal discutindo isso daí, de que é possível fazer ciência na pandemia, e com vontade, com aspas bem grandes, não é só vontade, mas conseguindo organizar uma logística, e a OMS proporcionou isso, de atingir resultado relativamente rápido. Se não fosse o recovery, a gente teria uma meta-análise mostrando positividade ainda assim, né? Num tempo bem razoável, né? Bem rápido. Então foi algo que marca com certeza a vida, e a gente aprende um monte de coisa, e tudo é difícil, mas tudo vale a pena, né? Acho que é isso, assim, e quem gosta, só camisa, eu não imaginava 2 anos atrás, 3, 4 anos atrás, que um dia eu ia ter uma oportunidade dessa. As coisas aparecem, e felizmente eu acho que o ouro da pesquisa no Brasil tem mudado, pelo menos agora na pandemia, né? A gente conseguiu publicar bastante. Estamos pensando um monte de outra coisa aí. Acho que é um pouco disso. Alguém mais aí quer perguntar alguma coisa?
Bom, uma coisa, mano. Ô Bruno, tudo bem? Pode falar, Guilherme. Vai lá. Guilherme, só fazer uma pergunta sobre essa redução que vocês viram no SOFA. Primeiro, se você atribui isso à melhora ventilatória exclusivamente ou a melhora do quadro clínico geral, e como é que você interpreta esse resultado? A gente fez uma discussão recente sobre o Delta SOFA e se isso pode gerar uma pergunta para o futuro. O Guilherme, eu acho que pergunta bem interessante, né? Essa variação do SOFA foi um desfecho secundário que a gente tinha bolado já. Por uma grande discussão de como seria esse SOFA, né? Seria um SOFA total, seria um SOFA excluindo o SOFA neurológico, que é algo que talvez se o cara tá melhor, o SOFA neurológico pode melhorar porque o cara toma menos coisa, que é algo difícil de avaliar, principalmente no paciente sedado. A gente foi pro SOFA full, né? Então SOFA total, que tem um componente respiratório. Eu confesso que eu não olhei, esse dado é o dado agregado do SOFA. Eu não parei ainda para olhar que componente do SOFA talvez que foi o responsável por ter mexido isso. Se eu tiver que chutar, entre aspas, né, mas é um educated guess, acho que foi claramente o componente respiratório, né? Porque a diferença que a gente achou no SOFA dentro dos dias foi 1,8, se eu não me engano. Mas talvez é o cara que saiu de uma PF lixo de 150 e bateu uns 300 ali, 200 e cacetado, ele já melhora um pouco o SOFA. Talvez o cara comece a acordar mais, sai uma droga vasoativa. Eu acho que a gente tem, assim, eu estava comentando com o Marcelo aqui em off, a Amanda comentou que, eu vou devagar, mas eu volto para o ponto do SOFA. Comentou sobre o nosso desfecho primário. E quando você vai bolar desfecho primário para um trial, você tem que pensar em factibilidade, né? Eu acho que em estudos de SARA, é difícil fazer um estudo olhando para mortalidade, né? Vídeo Rose colocou quantos mil negros? Meio cacetada de nego, né? Por uma estratégia a gente achava que fosse achar diferença de mortalidade e não achou, né? É bem, tanto que todo mundo ficou surpreso com o resultado do recovery, né? Mas talvez é algo muito específico, once na lifetime, né? Então talvez, e tem um monte de gente discutindo isso, talvez a gente tenha que adaptar melhor os desfechos primários de estudo de SARA. Desde que a gente se comprometa com outra coisa, que nem todos os pacientes do Codex vão ser seguidos por 1 ano, né? Então a gente vai ter não só desfecho de mortalidade, EQ5D3L, estresse pós-traumático, a gente vai cortar uma cacetada de dado de saúde física, mental e sobrevida desses caras até 1 ano. E talvez o desfecho primário é uma alternativa short-term, principalmente no contexto da epidemia, que talvez faça sentido, mas o que vai importar mesmo é como o cara tá, sei lá, daqui 6 meses ou daqui 1 ano, né, da cabeça e do corpo. E nesse contexto, eu acho que essa variação do SOFA pode ser algo interessante, principalmente em fases iniciais, estudos menores, né, quando você quer fazer um piloto, uma coisa menor é algo que não é nada centrado no doente, né, mas eu acho que ele consegue te dar pistas de uma possível intervenção benéfica, né, permitindo um N menor, tudo mais. Claro, se o nosso desfecho primário não tivesse sido positivo, tivesse esse indicativo do SOFA, era algo para a gente trabalhar, porque o componente foi o principal, principalmente o componente respiratório. Será que o nosso poder foi muito baixo para achar uma diferença de mortalidade ou do desfecho primário? Porque a gente terminou undersize do estudo, né, terminou com 200 e quase 300 doentes, onde era para ter chegado nos 350, né, e isso tirou o poder de mortalidade, que a gente já não ia ter, porque é um desfecho secundário, ou até mesmo para achar uma diferença maior no dias livres de ventilação mecânica, né? É mais ou menos para esse lado, não sei se eu te respondi. Bom, a gente tem muita coisa para discutir do estudo, né, Bruno? Tem o contexto da pandemia aí, a gente já teve o recovery, que eles estão de parabéns pelo que fizeram. O recovery, ele era super pragmático, então ele não tem nada de dado secundário para a gente entender o que aconteceu com os doentes, né? E a gente já discutiu do recovery que a magnitude do efeito, ela não era bem o que a gente esperava, né? Era excessiva, assim, né? Pode, gente. Interessante que mortalidade aqui no Codex foi 5% de diferença, né? E a mortalidade do grupo controle foi 60%. Então, acho que o que esse estudo traz é um pouco mais da visão brasileira. Aqui, os nossos pacientes com ARDS morrem mais. A gente já tinha esses dados do ART, né? Então, a nossa mortalidade aqui no Brasil é pior.
do que quando a gente compara com fora, mas a magnitude do efeito aqui foi um pouco mais realística, se a gente olhar só para a mortalidade, né? Tanto que na meta-análise foi positivo, quando juntou os estudos, eu acho que todos os estudos ficaram mais ou menos isso, né? Os outros dois. Mas não tanto quanto o Recover, né? Foi meio... Teve alguma coisa estranha no Recover, que era o que a gente comentou. Mas todos apontam para o mesmo lado, então isso aqui o que é interessante aqui, é a gente ver que os resultados são consistentes, tem pouca heterogeneidade, a magnitude do efeito varia, e aí é nessa ideia que a gente já discutiu, né? A meta-análise vai trazer isso para a gente, vai trazer a magnitude de efeito mais próxima da realidade, desde que os estudos que são incluídos na meta-análise sejam estudos de alta qualidade metodológica, que foi o caso, né? A Amanda levantou uma questão sobre placebo. Eu te perguntei, e vocês tiveram um patrocínio de uma empresa da Axê, né? Para fornecer a droga, mas eles não tiveram nenhum envolvimento no estudo, no desenho e na análise e no reporte do estudo, e eles não tinham como fazer o placebo a tempo, né? Não era isso? Porque pela pandemia. E a gente tem uma meta-análise, acho que é desse ano, do ano passado, publicado no BMJ, mostrando que estudos de alta qualidade metodológica que avaliem droga, desde que sejam todo o restante de alta qualidade e o desfecho seja um desfecho um desfecho objetivo, que não dê para mudar, por exemplo, de livre ventilação mecânica, de livre ventilação mecânica. A magnitude do efeito e a direção e a magnitude, ela é parecida nos estudos com e sem placebo. Então, acho que até teve essa discussão, rolou no JAMA, uns pontos de vista e tal. Então, fazia todo sentido fazer sem placebo mesmo, para facilitar mesmo o trabalho, né? É claro que na nossa cabeça, como pesquisador, como quem estava cuidando do doente, dava um nó, né, Marcelo? Aí a gente não sabia, a gente sabia quem estava tomando ou não, tinha uns doentes assim, puta, esse doente aqui eu acho que tem que tomar corticoide. A gente falava, não vou mudar, porque ainda não é o caso. Mas em alguns casos a gente quebrou, mas quebrou bem tardiamente, né? Quebrou, sei lá, já era lá pro 10º dia, era quando aqueles pacientes que não melhoravam. Aí a gente reservou para indicação dos ARDS refratários que não melhoravam, né, mais ou menos. Acabou tendo um pouco disso, mas... Um ponto interessante, Bruno, é que isso do placebo dá um nó na cabeça, mas dá nó para os dois lados, né? Eu acho que o placebo é super importante, se fosse factível, teríamos feito. E eu acho que se tem a possibilidade, por que não, né? E durante o estudo, né, eu tive sentimentos conflitantes. Tinha época que eu tinha certeza absoluta que o corticoide talvez ia ter efeito do Recover, apesar do Recover ter sido publicado. Você dava corticoide e falava, puta, melhorou, hein? Nossa, cara, corticoide... Só que aí tinha um cara que caiu no placebo que melhorava igual, né? Por isso que você tem que randomizar o infeliz, não tem outro jeito. Então eu tirei o corticoide melhor, só o cara melhorou, olha como... Aí tinha um que não dava e melhorava igual. Você fala, puta, tem cara que dava corticoide e não funcionava lufas nenhuma. Né? E é lógico, isso você não pode dizer, a tua experiência pessoal é zero, né? Ninguém aqui tratou de 400 negros com SARA seguido, grave, entubaram com FNARC 200, né? Então isso é algo interessante que deu também um nó na minha cabeça. Uma outra coisa que eu achei interessante, que acabei não falando na minha impressão, é que dentre os centros que participaram, eram muito heterogêneos, né? Então, a gente tinha hospital escola, tinha hospital de ponta particular, tinha hospital de cidade de porte médio, né? Sem tanta estrutura. Então, acho que isso foi muito interessante por trazer bem próximo da nossa realidade no Brasil, já que a maioria dos estudos que a gente acaba seguindo, a gente tem que fazer uma adaptação, né? E esse mostrou bem a nossa realidade. Não, eu ia falar isso, eu acho que isso é muita validade externa. E o que o Bruno falou quando a gente viu o nosso dado de mortalidade, não é um dado ruim, né? SARA moderado ou grave, todo mundo no Brasil, os dados do ART era 55% de mortalidade. Né? Fora de pandemia, por isso eu acho que o resultado foi de mortalidade, tendo em vista o nosso histórico, tá muito bom. O dado de UTIs brasileiras do EPIMED é isso, é maior, né? 60 e tantos por cento entre os entubados, que tem um monte de gente lá dentro, talvez sem SARA moderado ou grave. Então, ainda assim, eu acho que talvez, apesar de a gente ter um grupo super heterogêneo de hospitais no estudo, difícil falar que representa o Brasil, né?
Eu acho que nada consegue representar a UTI de sei lá na onde no Brasil. Mas talvez a gente tentou se aproximar com isso. E o Secconi publicou, né, no Lancet Respiratory Medicine, com os dados de SARA, da Itália, e é isso, é 60% também de mortalidade nos entubados. Nova York talvez foi igual a isso. Reino Unido teve uma mortalidade menor, mas é 50%, né, dos entubados. Né, no grupo controle, não vou comentar sobre a intervenção do recovery, porque só Deus sabe, né, mas eu acho que é uma doença mal pra caramba, né. SARA ou tubo em Covid de uma maneira geral, né. Então, mas eu acho que sim, a gente conseguiu representar razoavelmente, eu acho, o Brasil. A gente teve UTI, em cidade do interior do Nordeste, colocando pacientes, foi super legal, bem bacana. Vou só fazer 2 perguntas para o Bruno. A primeira é, não sei nem se você pode falar nisso, né, Bruno? Mas assim, vocês têm alguma outra análise planejada em cima dos dados? E a segunda é, assim, aqui no Brasil a gente tem essa discrepância de resultados de UTIs particulares e UTIs públicas, né? Se você tem alguma ideia disso, dos seus dados aí, se puder falar alguma coisa sobre isso. Não, claro. Quanto à primeira pergunta, a gente pensa, sim, a gente está com ideia. Tem uma pergunta que eu acho que precisa ser meditada, é sobre tempo de bloqueio neuromuscular. Não é uma análise, mas assim, depois a gente publicou tudo mais, eu peguei o banco de dados e comecei a dar uma olhada. A mediana de tempo de bloqueio foi 3 dias, nos 2 grupos. Que não é algo desprezível, né? Então, assim, a mediana foi 3 dias. Então, tem metade dos caras ficaram mais do que 72 horas bloqueados, né, no estudo. Então, isso chama atenção, né? E a gente tem visto, não sei a resposta disso, será que talvez alguns pacientes precisam mesmo ficar um pouco mais de tempo bloqueados do que outros? Não sei. Então, isso é algo que a gente quer olhar. E a gente quer ainda acabar olhar com calma para espaço morto, que é surreal. Na tabela 1 você vê o volume minuto desses caras. Todo mundo... na tabela 1 que a gente coloca lá, a média de volume corrente foi de 6,5 por quilo, que eu achei super honesto, contrário de SARA moderado ou grave, né? Vê que na vida real talvez isso fica... Exceto no trial específico de SARA, de uma estratégia de ventilação protetora, o resto é 7, né? 6 e 8. Eu achei isso bem legal, mas é nego com frequência lá em cima fazendo 10 de volume minuto, né? É algo que a gente... E tem coisas já publicadas, porque esses caras têm um baita espaço morto, né? Tentar meditar um pouco mais em cima disso daí. Então são 2 coisas que a gente quer ver. Quanto à discrepância, o centro entrava como efeito randômico no nosso modelo final, né? Mas eu não parei, confesso que eu não parei ainda para olhar, mas com certeza é algo que vai... Não sei se vai... não sei mesmo, porque eu não parei para olhar. Tem hora que eu tenho a impressão que eu acho que vai ter diferença, mas talvez é um viés cognitivo de alguns hospitais privados muito, muito específicos, né? Mas que de fato teve alguma heterogeneidade em centro, que eu sei que teve centro que teve 90% de mortalidade, infelizmente. Mas assim, não é todo centro, é centro mais grave, né? Nem centro colocou menos doente, tá? Então isso pode ser que aconteça, mas essas são... A ideia, eu acho, inicial é pensar numa subanálise relacionada a tempo de bloqueio, olhar para o espaço morto. Você, quando colocou, o pessoal já tinha publicado também no Intensive Care na outra semana sobre complacência, a gente quer tentar dar uma olhada com mais calma com isso daí, quem sabe para o futuro breve. E os estudos de longo prazo, né? E daqui o ano que vem sai. Né? Que aí esse pode ser que seja algo interessante demais, né? Se 50%, 40% dos pacientes só estavam vivos em 28 dias, quantos daqui a um ano vão estar vivos e talvez, né, fazendo um score de performance razoável? Esse dado a gente precisa, né? Aqui no Brasil, né, Marcelo? Acho que... Eu não lembro se no ART eles foram atrás, mas era só uma subamostra, né, dos... Então, a gente tem que pegar esses 130, 120 sobreviventes, né, mais ou menos, e atrás deles não deve dar tanto trabalho, e ver o que acontece, se volta para o trabalho, como é que ficou a qualidade de vida, né, como as coisas ficam, né. Muito legal, então aí tem... Eu queria comentar uma coisa rapidinho. A gente comentou aqui nos bastidores também, a Amanda mostrou a figura do estudo.
É uma figura confusa mesmo, gente. Tem que meditar. Se foi uma exigência do jornal, quis assim, o IRMAP-CAP colocou uma figura parecida, que é a frequência cumulativa. Não, é a frequência cumulativa no eixo Y com os dias no eixo X. E o grande viés cognitivo é todo mundo olhar e achar que é uma curva de sobrevida. E aí você olha, ter uma curva de sobrevida, então quem está por cima está melhor, né, que a probabilidade de sobrevida, geralmente no eixo Y, então placebo, o grupo controle foi melhor. Mas não é frequência cumulativa, então é o inverso disso. A gente tinha feito uns outros gráficos, mas depois de discutir com calma com a revista, e isso foi uma outra experiência única, né, o processo de peer review deles. A primeira revisão tinha 43 páginas. Foi a primeira e única, né, a gente respondeu, a segunda revisão foi só mudar a vírgula de lugar. Mas super honesto, né? Assim, super honesto de que não era picuinha, são coisas honestas. Desde assim, acho que essa frase tem que ser escrita assim, como, e a pergunta que todo mundo faz, por que a gente colocou média no lugar de mediana no desfecho? Isso daí, talvez para um momento de estatística mais aprofundado, a gente pode discutir, mas é um desfecho que eu achei um desfecho bem razoável para trás de ARDS, dias livres, apesar de eu achar que ele tem um defeito ainda, mas na hora de expressar isso, quando você tem muita mortalidade, você vai ter um monte de zero lá, você dança, né? Você dança. Eu tenho ficado... Qual que é o grande defeito de dias livres? E eu tô levando a discussão para o outro lado, mas que eu queria ouvir a opinião de vocês. É que o morto tem o mesmo ponto do cara que foi entubado 28 dias. E isso nem sempre, talvez, é a mesma coisa, né? Então, talvez pensar uma coisa mais para a cardiologia, né? E uma coisa hierárquica. O morto ter algum ponto diferente de zero, uma coisa negativa, é comparar paciente com paciente. Dado nisso, eu acho que talvez é uma coisa para se pensar. Tem algumas discussões disso, né? Não sei o que vocês pensam. Mas na hora que você vê a distribuição, dá uma coisa doida, né? Um monte de zero, lá nos suplementos tem um gráfico. Né? Zero pra caralho, com uma distribuição meio esquisita, que também não é normal dos dias livres. Né? Mas não foi trapaceado na mediana, tá lá o modelo, tem as curvas do Kiki-Plot no suplemento, então certinho, o modelo, a distribuição do resíduo é normal, então deu certo. Legal. Isso eu até te perguntei, né, na época, dá pra... Poderia fazer só um Will Coxon aí. Fez? Eu não lembro. Não fizemos. A gente... Porque foi de acordo com o plano de análise estatística, né, que o plano era esse, então era uma coisa pra vocês ficarem de olho aí, ver se o Bruno não roubou aí. Mas o Bruno ele fez uma coisa única. Ele transformou o JAMA no Journal of Positive Results. Exatamente. Fazia tempo que o JAMA não emplacava um resultado positivo aí. Bom, gente, eu queria aproveitar o momento também para... agora eu vou ficar emocionado aqui, mas vai. Acho que o Marcelo tem a mesma visão. Fazer o Bruno chorar também. Já chorei demais. Que isso? É muito orgulhoso pra gente, né, Bruno? Eu sei lá, era 2 anos na sua frente só. Peraí, você era em 3. Você foi nosso residente e tal. E a gente fica muito feliz, né, Marcelo? De chegar nesse ponto aí. E é uma pena que você está saindo aí. Obrigado, Bruno. Obrigado, Marcelo. Eu falo que eu devo, pelo menos minha formação ética profissional a vocês. Né? Eu era R1, o Bruno era R3. Eu lembro de... E todo mundo já foi ignorante, eu acho que eu ainda sou muito ignorante, né? Mas tinha uma revisão do CRAS de desmame de ventilação, aí tava o Bruno e o Pedrucci, do New England, né, Helena, e a gente discutiu. Cara, e essas coisas vão mudando o jeito que você vê a medicina, né, intensiva. Pedro, Leandro. Eu acho que o núcleo da nossa formação, várias pessoas incríveis durante o acho que não dá nem para nomear todo mundo, mas o núcleo da UTI Clínica, né? Eu amei o trauma quando eu passei lá, os meninos, tanto que é o lugar que eu fui, eu tenho um tremendo carinho, mas Pedro, Bruno, Marcelo, Leandro, o César Bizzeri, Daniel Forte, né, que era um núcleo mais do passado, o Fernando, Zampieri, são pessoas que você se espera e segue. Eu acho que o futuro a Deus pertence, dói no coração. Falei que é mais fácil divorciar da mulher, eu acho, do que sair do HC. Porque quando eu nunca divorciei de mulher, hein, gente, mas eu acredito que quando você vai se divorciar tem ódio envolvido de algum do lado, né, ou litígio. No HC não, né, escolher sair do HC não é por
Pelo contrário, né? O amor continua ainda, que eu acho que tem que dar uma chance ainda para outras coisas e quem sabe, vamos ver como é o dia de amanhã. Dói, mas e tá com os residentes, apesar de às vezes eu fazer bullying moral com todos vocês, nunca ninguém me levou para Corema, então acredito que vocês acham que eu xingo vocês com respeito e claro que isso não é verdade, mas acho que a gente vai ter outras oportunidades na vida. Mas obrigado, Bruno, Marcelo, todo mundo. Bom, gente, isso aí então. Bruno, mais uma vez, obrigado aí pela disponibilizar o tempo. Obrigado, Amanda, por ter preparado de última hora aí. E é isso aí, bom almoço para todo mundo. Quem já comeu uma pizza já tá almoçado, então voltem para UTI. Quem não almoçou, almoçar agora. Tchau pra vocês aí. Mas é difícil.